Olá, 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 tudo bem? Professor De Luca entrando na sua TV, entrando no seu computador, iPad, smartphone, não importa por onde você esteja assistindo essa aula, mas que seja um momento muito proveitoso, que seja um momento de muita dedicação da sua parte, que seja um momento que você de fato possa se preparar, possa se dedicar para o seu planejamento maior, para aquilo que você tanto almeja, quer se tornar um servidor ou se tornar uma servidora pública, federal, obviamente, servidor de trabalho de modo especial, vai trabalhar no TRT, vai ser uma técnica do TRT, um técnico do TRT, um analista, não importa o cargo que você esteja pleiteando, mas sim que você quer se tornar um servidor público, quer se tornar uma servidora, e com certeza isso faz parte de um planejamento. Esse planejamento que se inicia aí na sua casa, no momento que você está sentado na frente desse computador, na frente da TV, assistindo um videoaula, assistindo um professor falar, aí você vai complementar os estudos. Tudo isso é cada dia um degrau que você sobe. Você sobe um degrau, no outro dia outro, e essa escada ela vai atingir um objetivo maior. Qual é o objetivo? A sua aprovação. E quando você abrir a porta da aprovação, lá dentro está escrito nomeação. Já fez essa pergunta hoje para você? Como se imagina daqui 5 anos ou 10 anos? Espero que daqui 10 anos você já tenha um quinquênio, você já tenha, talvez, se direcionando para uma sexta parte que eles falam no regime de gratificação dos servidores públicos. Entretanto, para que você consiga atingir esse quinquênio, esses objetivos, antes você tem que passar por um momento de muita dedicação. E a dedicação se inicia aqui, nas nossas aulas, nos nossos encontros. E com certeza, tudo isso daqui a um tempo terá valido a pena. Você vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, eu consegui, eu venci. E aqui estou, hoje, desfrutando da minha vida como servidor ou servidora pública. Esquece o mimimi da turma que tenta colocar você para trás, aquela turma que fala, fulano, desiste de estudar para concurso público, isso não vai te levar a nada, desiste disso, é muito chato essa temática. Desiste não, foque nos seus objetivos, foque naquilo que você aí em casa acredita. Eu sei que o momento às vezes é muito ruim, você tem que deixar um filho para fora do quarto porque você quer estudar e ele quer atenção sua, ou o marido, a esposa. Você quer sair, quer ficar com a sua família, pai, mãe, e tem que abrir mão, tem que renunciar desses momentos em torno de algo maior. Mas pense que como servidor público, servidora pública, você poderá proporcionar para todas as pessoas que você ama uma condição de vida melhor, uma condição de vida mais adequada. Então, não se preocupe que hoje você está sendo egoísta. Egoísta que eu digo em relação a você. Porque você, eu me sinto mal porque só estou estudando, abri mão da família, abri mão de tudo. Esse egoísmo é passageiro e é um egoísmo necessário, egoísmo do bem. Então, seja egoísta hoje, porque você vai compensar a todos com o seu esforço e com a sua dedicação. E para que nosso estudo ele possa seguir adiante, trago para vocês mais um tema de direito do trabalho, mais um tema que é cobrado em provas, que é um tema que é exigido pelas bancas examinadoras, e razão da sua facilidade, da sua simplicidade, as pessoas esquecem de estudar, chega na hora da prova, esquece o conceito, erra a questão que iria te classificar melhor, a questão da sua aprovação. Então, assista esse vídeo até o final, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, você já sabe o que tem que fazer. Nossa aula hoje, conforme eu coloquei na tela aqui para vocês, será de fontes do direito do trabalho. Fontes do direito do trabalho. Nós vamos falar de quais são essas fontes, qual é a sua classificação, como é a sua aplicação no âmbito do direito do trabalho. Portanto, é uma aula um pouco conceitual, mas que nós vamos tentar aproximar da prática e, melhor ainda, para os seus estudos, como isso será exigido pela banca examinadora. Então, prepara o papel, prepara a caneta, que tem surra de fontes do direito do trabalho. Beleza? E se você não me conhece, deixo aqui todas as minhas redes sociais, deixo meu e-mail, meu Facebook, deixo meu WhatsApp, deixo meu Instagram. Instagram, já falei para você, é a forma mais fácil de encontrar o professor De Luca. Manda lá no inbox, @profguilherme, que eu respondo muito instantaneamente, eu já respondo para você. O WhatsApp às vezes é mais difícil de responder, porque durante o dia estou fazendo uma audiência, gravando uma aula, etc. Aí não consigo responder de imediato. Mas pode ter certeza que eu junto tudo lote e respondo para todo mundo. Ninguém vai ficar sem resposta. E se eventualmente perceber que eu esqueci, manda lá, professor, esqueceu de mim. Por favor, relembre.
O objetivo é te ajudar. É meu compromisso contigo, certo? Vamos falar de fontes do direito. Mas, antes de falar de fontes, eu coloquei aqui um pensamentozinho. Olha, do Arnold Schwarzenegger. Olha o que ele falava pra gente. A força não vem do vencer. Suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa dificuldades e decide não se render, isso é força. Portanto, você aí que está pensando em desistir, não desista. Isso daí é a força que você precisa ter para a caminhada, para o seu sucesso, para o seu planejamento, para a sua conquista, para a sua vitória. Fechado? Agora sim, surra de fontes do direito do trabalho na nossa tela. Quando nós falamos fontes, se você pegar um dicionário, aquele Aurélio da língua portuguesa, fontes ele estará relacionado à nascente da água, o início do rio. Sério, o início do rio. Fontes é onde dá origem. Mas se nós pensarmos na acepção jurídica, fontes ela vai além do rio, porque o rio ele pode ser considerado aqui pra gente o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é o rio. E as fontes é da onde decorre esse ordenamento jurídico. A partir dali surgem as normas, surgem os princípios, surgem as regras. É melhor nem entrar nesse debate com vocês do que é norma, do que é princípio, do que é regra, etc, etc. Porque, olha só, eu fiz mestrado em Direito. E eu terminei o mestrado sem saber o que era fonte, o que era princípio, o que era fonte, o que era norma. Até hoje eu não sei falar para vocês depois do mestrado, porque era motivo de inúmeros debates. Muitas pessoas trazem uma acepção, que fonte é isso, a norma é isso, o direito é aquilo. Não conseguiam manter uma equidade em relação aos objetivos centrais do nosso direito do trabalho. O que seria então a fonte, o que é um princípio, o que é uma regra. Era motivo de grande debate e discussão. Entretanto, para a nossa aula de direito do trabalho, eu coloco aqui para vocês alguns pontos essenciais sobre as fontes do direito. E aí na tela, o Manuel vai colocar para vocês, eu coloco justamente que a fonte é pelo qual nasce a norma jurídica. A partir disso, nós podemos perceber o seguinte, a fonte, se é onde nasce a norma jurídica, seria a base de onde se criam as normas. Seria isso? Será que a norma jurídica, ela pode ser considerada, a fonte, perdão, ela pode ser considerada o ponto de partida para que se crie, para que se valore a norma? Lembra que Miguel Reale falava? Já ouviu falar de Miguel Reale? Você, estudo para técnico, não sei quem é Miguel Reale. Miguel Reale foi um dos grandes doutrinadores do direito do trabalho. E o Miguel Reale, ele trouxe uma teoria no direito, que é a teoria essencial para quem estuda. Se você estiver estudando mesmo para a prova de técnico, em algum momento você vai se deparar com a teoria dele, que era a teoria que dizia o seguinte, a teoria tridimensional do direito. O direito, ele se baseava, eu vou colocar aqui para vocês, em fato, em valor e norma. O que seria isso na prática? Significa que toda vez que acontece um fato no âmbito da sociedade, se esse fato for valorado, nasce a necessidade de se criar uma norma. Portanto, esse fato ele pode ser uma fonte do direito. Fato, valor e norma. Vamos pensar uma situação? Eu peguei uma arma aqui no estúdio e matei o Manuel que está comigo gravando. Matei o Manuel. Não existe norma nenhuma no direito penal, não existe norma em lugar nenhum que falava que era crime matar o Manuel. Poderia matar qualquer outra pessoa, mas não estava lá especificado. Se matar Manuel é crime, você vai preso. Pronto. Só que eu matei Manuel e isso gerou uma revolta social. A revolta significa que as pessoas valoraram o fato do professor Guilherme ter matado o Manuel. Ficaram revoltados, putos da vida, bravos. Falaram, poxa, mataram o Manuel. A partir disso, então vamos criar uma norma que todo mundo que matar pessoas semelhantes ao Manuel, os irmãos do Manuel, a família do Manuel, serão punidos, serão presos. Então percebe-se, nós temos um fato, qual foi o fato? Eu matei o Manuel. A partir desse fato, gerou-se uma revolta social, ou seja, a sociedade valorou. E a partir desse valor que foi criado pela sociedade, ensejaram a criação de uma norma. Agora, todo mundo que matar o Manuel será preso. Eu não, porque não tinha norma quando eu matei o Manuel. Mas a partir de agora, todo mundo que matar o Manuel será punido, será preso. É isso que significa a teoria tridimensional do direito. Sempre que acontecer um fato, a sociedade valora e, portanto, cria-se a norma jurídica. Com isso, nós podemos mensurar o seguinte, que às vezes o fato
no âmbito do direito, quando trazido para nós na esfera jurídica, ele pode ser uma fonte também do direito. A partir desse fato, cria-se a expectativa de positivação jurídica. É isso, fato, valor e norma. Eu vou até apagar aqui, deixa eu trazer a borrachinha aqui para não atrapalhar para vocês. As fontes do direito, quando nós falamos, elas podem ser classificadas como fontes obrigatórias ou não obrigatórias. É o mesmo que dizer que são normas congentes e normas não congentes. Por quê? Porque tem normas que tem fontes que serão de aplicação geral, todo mundo deverá respeitar, e outras normas que elas serão fontes de caráter facultativo. Ah, mas eu posso aplicar ou não, eu posso criar essa fonte ou não, essa fonte ela é utilizada no nosso ordenamento jurídico ou não. Por isso eu falo para vocês, as fontes do direito elas podem ser obrigatórias ou não. Entenderam? É muito simples essa temática. Eu tenho certeza que você não vai errar isso se cair na prova. Até porque isso daqui eu acho difícil cair na prova dessa forma. Porque a banca examinadora, se ela pode complicar, ela vai complicar. E quer ver como ela começa a complicar? Eu já coloco na tela. Veja só. Nós temos aqui as fontes. E você acha que as fontes, ela é classificada simplesmente assim? Ah, fonte, beleza? Não. Se a banca examinadora, se a doutrina, se a literatura, se o direito pode complicar, eles complicam. Tanto que eles classificam as fontes como fontes materiais e fontes formais. Percebe-se que hoje a Carol não está aqui para sabotar meu slide, igual ela sabotou na gravação anterior. Nós temos, por um lado, fontes materiais e fontes formais. Aí minha pergunta, professor, qual é a distinção de fontes materiais e fontes formais? Escreve aí no seu caderno essa classificaçãozinha, esse esqueminha do jeito que eu coloquei, porque nós estudaremos ponto a ponto das fontes materiais, fontes formais. Você vai fazer as observações necessárias para o dia do seu exame. Veja só, fontes materiais, que eu quero começar a falar. Fontes materiais são aquelas fontes que se baseiam nos fatores ou acontecimentos sociais. Espera aí, lembra que eu falei da teoria tridimensional do direito? Fato, valor e norma? O fato aqui, ele impacta no nascimento de uma fonte material. Nós temos, então, um fato, ou seja, os acontecimentos sociais, políticos, econômicos e filosóficos que inspiram o legislador na criação da lei. Aconteceu o fato, sociedade valorou, o legislador vem e cria a norma jurídica. Fontes materiais que eu estou trazendo aqui na tela para vocês. Outro ponto que eu coloquei em destaque na nossa tela diz respeito ao seguinte: as fontes materiais, elas influenciam diretamente o surgimento ou modificação das leis e não são obrigatórias. Por que não são obrigatórias? Justamente porque não é todo fato social que vai ensejar uma norma. Obviamente, criarão normas daqueles fatos que geraram uma maior revolta, que geraram um maior clamor. Agora, não porque aconteceu um fato que obrigatoriamente eu, legislador, terei que criar uma norma jurídica. Por isso que nós falamos que ela não tem um caráter obrigatório, que nem eu circulei aqui na telinha para vocês. E ela também é considerada como a fase prévia do surgimento de uma fonte formal. Espera aí. A fonte material é a antecipação da fonte formal. Material antes, formal depois. Significa que ela é uma fase introdutória. Significa que nós iniciaremos a nossa fonte formal a partir dos anseios criados nas fontes materiais. Ela pode ser considerada como uma pré-fase. Ela pode ser considerada a antecipação da criação da norma jurídica positivada lá nas fontes formais que eu mensurarei para você no seu estudo, na sua análise. Entenderam? Então, aconteceu um fato. Esse fato, o que você vai fazer? Esse fato, ele será valorado. E se for interesse do legislador, o legislador vem e positiva, cria a norma jurídica. É isso que acontece, é muito simples a fonte material. Se tiver alguma dúvida, gente, corre lá no meu, aqui ó, meu Instagram no cantinho da tela para vocês. É para não esquecer meu Instagram, não quero ninguém falar, não conheço o professor. Conhece sim, ó, aqui. Vamos lá então. Vamos falar ainda das nossas fontes materiais. Eu quero trazer para vocês algumas situações onde pode ser consideradas como exemplos de fontes materiais aplicadas no nosso contexto social, no nosso ambiente social. Veja o primeiro exemplo na tela. Mobilização dos sindicatos e centrais sindicais
para reduzir o limite da jornada de trabalho. Veja, se nós estamos falando de mobilização do sindicato, significa que a sociedade daquela localidade, daquela base sindical, ela estava indignada, eles estavam revoltados porque eles possuíam uma jornada de trabalho excessiva. E talvez a remuneração, em razão dessa jornada excessiva, não era condizente com o que eles deveriam desempenhar. Por esse motivo, eles se mobilizaram entre sindicais e as centrais sindicais e pleitearam a criação de uma norma que reduzisse essa jornada. Essa mobilização, ela é um fato de caráter valorativo e que baseia, que precede a criação de uma norma jurídica. É um exemplo que eu coloquei para vocês. Outro exemplo que eu coloco na tela aqui é a forte pressão, sobretudo, em razão da crise mundial para reduzir o rigor das leis trabalhistas e as constantes reivindicações para flexibilizar. Flexibilizar, hoje em dia, é a palavra que está na moda do direito do trabalho. Até tem um livro que fala sobre flexibilização no direito do trabalho e as transformações tecnológicas. Se tiver interesse depois de pesquisar, manda lá no Instagram que eu passo para vocês. E quando eu falo que vai ganhar um livro, gente, a quem postar a foto mais bonita do professor lá, a foto mais bacana, é esse livro que eu vou mandar primeiramente. Depois eu mando outros também. Veja aqui comigo o que eu vou falar. Reforma trabalhista. Qual que é o caráter da reforma trabalhista? Tirar a rigidez da norma, criação de novos empregos e modernização da CLT. Estes são os caráteres existentes para a reforma trabalhista que a justificavam. Entretanto, o motivo maior se baseia na flexibilização da norma trabalhista. Flexibilizar significa tirar o caráter rígido da norma e trazer a possibilidade de maiores negociações visando a manutenção do emprego e benefício da parte econômica do contrato de trabalho. Flexibilizar é a quebra de rigidez normativa. Muitos criticam que o direito do trabalho é rígido, ele é imposto, ele é imperativo. Em razão disso, falam-se que a flexibilização ela visa atenuar as normas, ela visa trazer um maior diálogo entre empregador e empregado. E, de fato, se você observar a redação da Lei 13.467 de 2017, é nítido que há um caráter flexibilizador na reforma. Tanto que nós temos a magna frase que diz o seguinte: o negociado prevalecerá sobre o legislado. Negociado sobre o legislado. Nada mais é que a possibilidade do empregador sentar com o empregado ou com o sindicato representante dos empregados e vamos falar sobre esse contrato de trabalho. Ah, empregador, eu sou empregador e ele está oneroso para mim porque eu estou pagando isso. O que eu posso diminuir aqui? Ah, o sindicato vem falar, vamos tirar isso daqui. Só que em troca de tirar esse benefício do empregado, você, empregador, terá que conceder tais e tais vantagens. Essa negociação, essa quebra de rigidez é a flexibilização. E a flexibilização é um nítido e claro exemplo de fontes materiais aplicadas no nosso direito do trabalho. É um exemplo clássico, pode ter certeza que ele representa, sim, os anseios populacionais. Sempre que nós tivermos uma situação de insatisfação, e essa situação de insatisfação, ela é trazida à tona, ela é colocada à baila pela população, essa mobilização é uma fonte material do direito. Vamos falar das formais? Fontes formais? Se ficou alguma dúvida das fontes materiais, já sabe. Mas agora eu quero falar contigo sobre fontes formais aqui na tela. Quando nós falarmos de fontes formais, ela se fundamenta na ideia de exteriorização das normas jurídicas. Professor, o que significa exteriorização da norma jurídica? Até travei a língua agora para falar exteriorização, ó. Fala 3 vezes correndo aí, quero ver você falar certo. Tem muita gente fazendo isso agora em casa. Isso significa, implica dizer, que é o nascimento da norma. Aquele fato, aquele valor que você criou nas fontes materiais, aqui nas fontes formais, é a lei propriamente dita. É o Estado dizendo o direito em razão daquelas situações anteriormente ocorridas. Aconteceu tanto fato, aconteceu tanta situação, que o Estado veio e falou, vamos positivar, vamos regulamentar, vamos acabar com a farra em relação a isso. Fontes formais é o Estado dizendo o direito. São normas de observância obrigatória
pela sociedade. Diferente do que acontece na material, que é uma fonte que pode acontecer ou não, tem que acontecer um fato para criar norma? Não, podemos imaginar que o legislador, se ele acordar e quiser criar uma lei que ele está inspirado, ele pode fazer isso. Pode, desde que respeite todo o processo legislativo existente. Agora, uma vez existente uma lei, uma vez existente uma fonte formal, um acordo coletivo, uma negociação coletiva, qualquer texto que possua um caráter impositivo e imperativo, seu caráter é obrigatório, deverá ser cumprido por todos, independente de quem quer que cumpra ou não. Deve-se cumprir, sim, as normas, as fontes formais, perdão. Todas devem cumpri-las, pois são imperativas. É o que eu disse. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. No âmbito do direito, manda a lei que pode, e todo mundo que tem juízo cumpre a lei. Porque se não cumprir, sofrerá a sua consequência em razão da inobservância. Uma punição, uma sanção e etc. Tudo isso deve ser respeitado e observado, portanto. Todos deverão cumprir a norma jurídica. Fechado? Isso é mais um ponto em relação às fontes formais. E as fontes formais, ela tem uma situação interessante. Ela pode ser elaborada pelo Estado, ou ela pode ser elaborada pelo destinatário das normas. Professor, quem é o destinatário das normas jurídicas? Aqui até faltou um S, pelos destinatários das normas. Faltou um S aqui, deixa eu arrumar para vocês. Os destinatários das normas, nessa situação, que eu estou trazendo à tona, seriam aquelas partes que impactarão pela relação jurídica que é necessária positivar. Vamos pensar numa negociação coletiva, um acordo ou uma convenção. Nessa hipótese, tanto a empresa como a classe operária, ou a classe empresarial e a classe operária, obviamente, eles sofrerão os impactos diretos do que acontecer na convenção ou na negociação. O que ficar estipulado pelas partes na negociação ou convenção produzirá efeito de leis. Leis para todos. Todos deverão observar e cumprir essa regra jurídica existente. Por isso que nós falamos que elas deverão ser elaboradas, portanto, pelos destinatários das partes ou até mesmo pelo Estado. Quando o Estado cria norma, todo mundo já sabe. Todos, de modo indistinto, deverão cumpri-las. Agora, se nós estivermos falando de um acordo, uma convenção coletiva, as partes afetadas por essa convenção ou por esse acordo é que serão impactadas pela norma jurídica. Quando nós falamos em fontes formais, as fontes formais elas possuem uma outra classificação na tela para vocês. As fontes formais, elas podem ser classificadas como fontes autônomas e podem ser classificadas como fontes heterônomas. E professor, que raio de diacho que significa fontes autônomas ou fontes heterônomas? Eu vou trazer para vocês a classificação das fontes autônomas e, obviamente, depois seguida das heterônomas. Quando nós falarmos de fontes autônomas, a primeira coisa que eu quero que você coloque aí no seu caderno de anotações é o seguinte: elas são discutidas e confeccionadas pela parte diretamente interessada pela norma jurídica, pelas partes interessadas e afetadas. É o que nós falamos agora de um acordo numa convenção coletiva, por exemplo. Porque no acordo numa convenção, as partes que estão pactuando, que estão negociando ali junto ao sindicato, junto à empresa, que serão beneficiárias ou não dessa norma jurídica. Trata-se da vontade expressa, da vontade exposta pelas partes em criar a norma jurídica. A norma jurídica é uma necessidade para aquela determinada gama de população. A população precisa que se crie uma norma jurídica. Portanto, nós temos o exemplo mais clássico aqui, a convenção coletiva. Nós temos o acordo coletivo. E olha que interessante, o costume pode ser um exemplo de fonte formal autônoma. Sim, o costume. O costume é aquela sequência de atos reiterados que acontece na sociedade e que, muito embora não seja uma norma, mas é considerado como se fosse. Porque a sociedade adotou aqueles fatos, aquelas situações para o seu cotidiano e respeita aquilo. Desde que não contrarie a lei, desde que não contrarie o ordenamento jurídico, desde que respeite os direitos fundamentais, desde que tudo seja observado e implicado. Convenção, acordo coletivo e costume são fontes formais autônomas. E repito para vocês, porque são confeccionadas diretamente pelas partes interessadas pela criação da norma. Isso, anota aí, porque
fontes formais autônomas e heterônomas despenca em prova de concurso público. E o examinador ele tem a nítida intenção de fazer você confundir fontes formais autônomas das heterônomas. Então não erre isso na hora da sua prova. Autônomas, pensa o seguinte, autônoma significa que a pessoa ela é autossuficiente para desenvolver aquela norma, aquela regra. É essa a ideia que você tem que ter para decorar esse macetezinho. Muitas coisas nós sabemos que, infelizmente, no direito, é necessário a decoreba para a hora da sua prova. Depois que você passar no concurso público, aí fontes você vai ter aquelas doutrinas maravilhosas para estudar, constar. Mas até chegar esse momento, decore aí, porque no dia da prova você precisa saber sim. Agora olha aqui, fique ligado. Nós estamos falando tanto de negociação coletiva e acordo coletivo, e eu quero te fazer a pergunta. Você sabe diferenciar uma convenção de um acordo coletivo? Pois bem, se você não souber, a leitura obrigatória no término desse bloco é o artigo 611 da CLT. O artigo 611 da CLT, no seu caput, no seu parágrafo 1º, ele distingue convenção de acordo coletivo. De modo que a convenção coletiva na tela para vocês, ela pode ser acordo entre sindicato profissional e sindicato da categoria econômica. É o mesmo que implica em dizer que nós estamos brigando entre sindicato versus sindicato. Sindicato de um lado dos empregados e o sindicato da categoria econômica, dos empregadores. Eles sentam, eles se reúnem e vão discutir. Quando nós falamos em convenção, lembre-se daqueles grandes eventos que acontecem, aquelas grandes feiras, aquelas grandes localidades. A convenção é algo maior. Ó, o nome já diz convenção. Por isso, lembre-se que é peixe grande brigando, sindicato de um lado e sindicato do outro. Agora, diferente do que acontece no acordo coletivo. Por quê? Porque no acordo coletivo nós temos empresa de um lado e sindicato dos empregados do outro. Temos a discussão entre sindicato versus empresa. Sindicato versus empresas. O que implica para a hora da sua prova, da hora da sua memorização, para você decorar para os seus estudos, é dizer o seguinte: acordo seria aquela conversa de bate-papo, de amigos. Vamos pensar que o Manuel é um sindicato, eu sou uma empresa. Manuel fala o seguinte: Guilherme, eu vou lá na tua empresa, então nós vamos tomar um café e vamos debater sobre condições de melhorias do nosso contrato de trabalho, das relações de trabalho e emprego dos seus operários. Certo? Beleza. Ela é algo mais informal. Mas quando eu falo informal, não é porque a regra da convenção ou do acordo são diferentes. Todas possuem normas que deverão ser observadas e cumpridas. Mas para sua memorização, acordo é menor que a convenção em termos estruturais. Convenção, sindicato com sindicato. É muito mais gente envolvida. Agora, no acordo, é algo menor, porque você vai diretamente na empresa, como sindicato, estipular o que pode modificar, o que não pode modificar naquela relação laboral. Conseguiram compreender? É muito simples isso daqui. É muito simples, mas é só um macetezinho para você não esquecer. Leitura obrigatória do 611 no final da nossa aula. Fechado? Ainda então nós estamos falando de fontes autônomas, mas eu quero que você tenha atenção. Quando nós falarmos de fontes formais do direito, elas são diferentes de fontes materiais. As fontes formais, elas são obrigatórias. Por que as fontes formais, elas são obrigatórias? Porque elas possuem aquele caráter imperativo. Outra coisa que eu queria que você anotasse aí no seu caderno é que eu coloquei na tela. Analogia e equidade não são fontes, e sim técnicas de integração. Integração da norma jurídica. São meios para que você utilize e se baseie para aplicar o direito abstrato ao caso concreto. Ou, na ausência do direito abstrato, você pode se valer da analogia, ou seja, trazer uma norma semelhante ao seu caso concreto, ou a equidade, para que o direito não seja ignorado, não seja inaplicado. O direito tem sim que ser aplicado aos casos concretos. No próximo bloco, nós vamos fazer a leitura do artigo 8º da CLT. Aliás, vamos finalizar o bloco aqui, eu vou falar para vocês. A gente lê o artigo 8º e termina, que diz o seguinte: que as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, analogia ou equidade. Lembrando que aqui, da analogia e equidade, não são fontes.
mas sim técnica de integração da norma jurídica. Isso é o artigo 8º da nossa CLT. E ele fala ainda que os princípios e normas gerais do direito, principalmente de direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado também serão utilizados na falta de disposições legais, sempre de maneira que nenhum interesse da classe ou particular prevaleça. O artigo 8º diz o seguinte: vamos aplicar a norma jurídica para todas as situações existentes, independentemente de existir uma norma específica para a situação. Inexistindo norma, jurisprudência, analogia, equidade, costumes gerais, etc. É isso que nós falamos na aplicação do direito, que tem que ser dito independente da existência de fontes, de normas, de princípios, etc. Próximo bloco, continuaremos a falar um pouco mais sobre a nossa temática tão importante em relação ao direito do trabalho. Vai lá, dá aquela descansadinha, bebe a sua água. Se tiver dúvida, aproveita para mandar para o professor no Instagram, que eu estarei aqui esperando você. Forte abraço e até a próxima!